Aline, você é guia? Eu sou guia de turismo também e hoje em dia sou meio guia, meio youtuber, assim. Entendi. Você fez um canal mostrando esses pontos de Israel e aí tem 1,5 milhão de seguidores. Eu era guia em tempo integral em Israel, feliz com a minha profissão, e aí chegou 2020... Guia de levar a turma, ó, aqui é Sim, tal... Chegava no aeroporto com plaquinha, Shalom, caravana de São Paulo, hey! Daí subia no ônibus, a gente rodava uma semana, 10 dias em Israel e ia mostrando os lugares. Tá. E quando Israel fechou a fronteira, Entendi. A gente foi demitido. Na pandemia. Exatamente. Aí você foi pra... Aí eu tava sem nada o que fazer, com muito tempo nas minhas mãos, e aí começou o canal. Então o canal agora, há poucos dias atrás, completou 3 anos. Entendi. E agora você tá mais no canal do que na... Eu me divido entre meu filho e o canal. E você é casada com... Ele é de Israel. Meu marido israelense. E você é brasileira. Você é do Sul? Você é do... De Porto Alegre, sim. E como é que você conheceu o teu marido? Num lugar bem romântico, na Suprema Corte de Justiça. Sério? Mas não estava sendo acusada de nada disso. Eu faço tours em Israel e fiz tour de tudo que é tipo. Então, tem gente que pede para conhecer a Suprema Corte, eu levo. Então, eu estava lá guiando um dia e daí eu fui pedir ajuda para o menino que trabalhava lá, que a gente conhece, conversa, troca telefones. E passado alguns anos a gente casou. Puta, que legal. Então a gente se conheceu por acaso na Suprema Corte. Ele estava lá trabalhando, eu também. Tá vendo só, Zuzu? Tá vendo como é que... Você tá vendo que o amor existe? Em qualquer lugar você que é um cara que não acredita, eu sou um cara que acredito muito no amor, no matrimônio, no casamento, principalmente judaico também, que dura um pouco mais do que as minhas últimas experiências que não foram judaicas, né? Você fica junto. Se tu precisa, o meu sogro nos casou, meu sogro é rabino, nos casou, se precisar eu empresto pro teu próximo casamento. Sim, um primo ou um irmão judeu pode fazer o casamento, né? Pode. Da família judaica. Eu acho que deve ter uma dificuldade também de adaptação, né, em Israel, porque tudo é muito diferente, né? Aqui, por exemplo, acho que no Shabat, na sexta-feira, a semana é diferente, né? Como é que foi sua adaptação lá? Então, a primeira semana começa no domingo. Até hoje é estranho. Domingo é o primeiro dia da semana, dia útil de domingo, a quinta e a sexta e o sábado é nosso final de semana. Eu cheguei e, claro, o primeiro desafio foi o hebraico. Porque tu olha, tu não consegue ler uma placa na rua, tu não consegue pegar um ônibus. E eu fui morar em Israel em 2007, a gente não tinha smartphone para ficar fazendo Google das coisas. Então, os primeiros 6 meses foram desesperadores de tu olhar, não conseguir ler uma placa. Eu olhava e dizia, jamais vou aprender esse negócio. E depois de 6 meses começou a fluir. Depois do namorado. Não. Depois do namorado você fala qualquer língua. O amor. Pra você falar um idioma, você tem que ter se comunicar. Então, mas assim, olha, uma das coisas que me surpreendeu muito quando eu fui morar em Israel é como as pessoas são acolhedoras. Então, eu estava numa situação que é uma jovem, fui com 17 anos, sem a minha família para Israel, ia sem emprego, sem nada. Eu fui com um trabalho voluntário, mas eu fui muito bem recebida em Israel. Porque em Israel todo mundo se trata meio como família, todo mundo se trata como prima, assim, do ponto de eu ir jantar na casa de pessoas que eu conheci na parada do ônibus. Caramba. Assim, pegar carona na rua. Então as pessoas primeiro não têm medo uma das outras. Que aqui no Brasil, tu não vai subir no carro de uma pessoa estranha. Lá em Israel a gente faz. Mesmo subindo já dá Mas ruim, culturalmente, né? Não, eu fui pra Israel uma única vez, eu tinha acho que 14 anos, e eu fiquei muito assustado. Achei tudo muito bonito, mas me assustava as pessoas com fuzis nas ruas. Quase todo mundo é militar, né? E apesar das pessoas não tinha nenhuma sensação de insegurança, mas isso me incomodava. Ainda é assim, porque para quem vem do país como o Brasil, a gente fica um pouco assustado com isso. Sim, então, o serviço militar em Israel ele é obrigatório tanto para homens como mulheres, direitos iguais, deveres iguais. O serviço militar é obrigatório para todo mundo. E o que acontece é que a gente tem uma sociedade que tem muitas armas. Estatisticamente, o número de acidentes com armas é muito pequeno, o número de mortes com arma é muito pequeno, mas tem muitas armas circulando. E a situação que tu falou, eu senti isso. Um dos primeiros lugares que eu morei em Israel é um kibbutz Hatzerim. É um lugar no meio do nada. Pensa no meio do deserto do Negev. Tem uns camelos assim no fundo e tem uma comunidade onde moram 1.200 pessoas. E em volta, a única coisa que tinha eram algumas bases militares. Então, quando eu pegava o ônibus,
Imagina eu subir no ônibus sozinha e um ônibus com 40, 50 soldados, todo mundo com M16, Tavor, umas armas grandes, e eu subia com medo. Por quê? Porque eu nunca tive perto de armas, de repente tu chega e tem ali 50 metralhadores perto de mim. Eu lembro que um dia, nos primeiros dias eu consegui um lugar para sentar no ônibus, daí sentou um soldado do meu lado e ele pegou a metralhadora dele e botou no colo e tava na minha direção. E eu fiquei olhando. Meu Deus. E daí, claro, eu aprendi com o tempo. O pente tá fora com as balas, tem uma trava, tem uma travinha laranja, que inclusive de fora a gente consegue ver, mas a primeira experiência realmente assusta. Isso faz parte da cultura. Da vida. Diferente. Mas eu imagino como guia também você tem que passar algumas informações, né? Porque o cara pode cair numa furada. Se eu não me engano, em Mechiarim, que é um bairro ultra-ortodoxo, se você vai no Shabat lá, o que é andar de carro lá, o que pode acontecer? Então, Israel é uma sociedade muito diversa. Então, a gente tem grupos para tudo que é lado. E a gente tem um grupo extremista, judaico extremista, que mora num bairro chamado Mea Shearim. E eles querem viver da maneira deles, eles não querem que gente de fora entre. E eles tratam muito mal as pessoas que tentam entrar. Então, primeiro, o bairro é fechado com cavaletes no sábado. Então, nem se tu quisesse entrar com o carro, tu conseguiria. Mas vamos dizer que dá um jeitinho, tira o cavalete e entra. A galera vai jogar fralda suja, provavelmente, em cima do carro. Sim. Mas você eu gostaria que meu bairro fosse assim. Porra, que ninguém entrasse. Ninguém pra encher o saco. Só queria que meu condomínio... Mas dá pra colocar Israel, por exemplo, dá pra colocar num lugar que você tem que visitar, se você tiver oportunidade antes de morrer, porque deve ser até transformador ali para toda e qualquer religião, né? Sagrado, é um lugar sagrado. Você tem que visitar em vida aquele lugar, né? Sim, eu realmente acredito que ninguém sai de Israel a mesma pessoa que entra. E eu guiei já centenas e centenas de pessoas, e uma coisa interessante que eu sempre falo no final dos tours, eu pergunto para as pessoas o que mais te marcou, e cada um tem uma resposta diferente. Vai ter gente que diz, olha, a revolta judaica de Massada, a história que contou lá me marcou. Vai ter gente que vai dizer que o Muro das Lamentações. Tem uma pessoa que eu guiei uma vez que disse que o que mais marcou ele foi a vinícola nas colinas do Golã. Sim. Cada um tem a sua experiência, e por isso tem Israel para todos. Obviamente, para quem é religioso, tem os locais tradicionais, mas para todo mundo. A cultura é muito rica, né? A cultura tem todos os povos, tem, né? Tem muita história, cristão, tem muita história. Para israelense. E tem algum tipo de cuidado que o turista tem que ter para chegar lá por causa da cultura, não? Então, Israel tem muitas culturas e por isso está todo mundo acostumado. Então, tu vai andar em Jerusalém, tu vai ver gente vestida com burca dos pés à cabeça, mas também vai ver gente mini short em Jerusalém. Então, tu vai ver de tudo. A única questão é quando tu vai aos locais santos, tem que respeitar quem são os donos do lugar. Sim. Tu não vai entrar numa igreja de mini short e mini saia. Porque é desrespeitoso e provavelmente vai ter alguém lá entrar e dizer, não é aqui. Ou se veste e depois volta. Então, além disso, assim, ter bom senso e não tratar as pessoas como animais de zoológico. A gente vê isso às vezes também, principalmente com turistas chineses que chegam e vem um grupo de criancinhas judias correndo, vestidas com as roupas e começa a bater foto das pessoas e de perto, e não respeitam. E querem tocar e querem conversar e dizem... E o pessoal fica, às vezes, brabo, porque para eles estão vestidos de uma maneira normal, indo pro colégio, fazendo as coisas dele, e de repente vem a galera e começa a bater foto e trata o pessoal como animais de zoológico, porque para eles estão na realidade deles, para eles nada aquilo é estranho. Os rabinos, né? Os mais ortodoxos. Os ortodoxos também. Porque lá tem uns loucão também, tipo Samidana, maconheiro. Lá em Tel Aviv, ali na praia, fumando um cachimbo. Equipa de lado. Parada gay tem também. Tem parada gay. A maior